Salve, salve galera! Começa agora mais uma edição do Podcast, nosso programa sobre motociclismo em parceria com a Yamaha Racing Brasil. E olha, mais uma empreitada do Podcast em externas. Estamos aqui na etapa do WEC no Brasil, 6 horas de São Paulo, retorno da categoria ao país depois de 10 anos, com Valentino Rossi como a grande estrela do evento. Eu, Carlos Costa, estou na companhia aqui de Guilherme Longo, como sempre, e Felipe Mota, apresentador dos canais de ESPN. Meus caros, o Valentino tá dando uma agitada aqui no evento, hein? A agitada nem começa, né? Não é nem à toa o podcast invadindo Interlagos, né? Novamente, porque o Rossi realmente chamou a atenção e a gente tem que tratar um pouquinho como é que foi esse barulho do Dottore por aqui. Il Dottore. Guilherme, você esteve numa das sessões de entrevista com o Valentino Rossi. Como é que foi? O que foi falado? Conta pra gente. É isso aí, né? O Rossi é o cara mais requisitado. Eu acho que, assim, o grid tem muitos nomes conhecidos, mas nenhum é tão conhecido quanto o Valentino Rossi. Estão vendo aqui que a gente tá num estúdio, a gente tá gravando na parte de cima do paddock de Interlagos, a gente tá vendo aqui o público, né? Arquibancada do outro lado pelo vidro, e tem um monte de gente vestido com 46. Curiosamente ou não, estamos próximos ao lounge da equipe que Exato, Valentino Rossi Exato, representa. tá aqui do lado, né? Foi uma alocação nossa estratégica. Vamos ficar perto porque vai que ele dá uma sopa por aqui. Dá até pra pular ali dentro, tem só uma muretinha, mas a questão é que o público tá muito vestido de 46. A gente vê que ele é o cara do fim de semana. E olha que a gente tem campeão mundial de Fórmula 1 aqui. E o Rossi, por isso, teve um contato meio limitado, assim. A equipe que ele corre, né, a WRT, que é da BMW, fez um cronograma muito fechado pro Rossi, então poucas chances, assim, de contato com a imprensa. A coletiva da sexta-feira foi de longe o que a gente mais teve contato, que a gente mais teve chance de perguntar. E a gente aqui do Motorsport, a gente conseguiu fazer mais de uma pergunta pra ele. Elogiou muito a pista de Interlagos, falou que é uma pista que surpreendeu muito ele, porque na televisão e no simulador você vê uma coisa, na realidade é outra. Comparou com uma outra pista brasileira que ele conhece. Isso, né? A gente pode conhece ouvir, muito. inclusive, as É palavras isso aí, ó. do Valentino Rossi. Vamos Vamos dar um mandar, confere. It's a very good track. I like a lot, especially because from the television, from the simulator, you don't understand the difference, the uphill, downhill, and also the bank, the corner have a lot of bank, especially the Senna chicane. This is good because it's a not style track. If you make a mistake, you are out. And also it's very good, I like, because the track follow very much the hills, you know, the territory. So it's very natural when you drive, and it's good. Sincerely speaking, I have a lot of great memories in Brazil, but more in Rio, because Zaccaria was one of my favorite tracks. I enjoy a lot. But we try to make a good race also here in Interlagos. You've been here so many years before, and now you're back to Brazil, the first time in Interlagos. How do you feel and how you imagine the crowd will be cheering for you in this weekend? How do you feel the passion from the Brazilian fans? I think that the passion for motorsport is here in Brazil is very high, so it's always a pleasure. I think that it's more for Formula One than for MotoGP. You have a lot of Brazilian drivers that are very strong. But also with the motorcycles was like this. Yesterday I stayed a bit with Alexander Barros, that is a good friend, so it's very good to see him. And yes, he's in South America anyway have a lot of support for motorsport, and so I think that it's good to be here, and I hope that we can have a full grandstand on Sunday for follow also this type of races, because endurance races are not famous like Formula One, but anyway are very interesting races with a lot of great drivers, great cars, so I think that they will enjoy. Bom, ouvimos aí o Valentino Rossi, claro, não é naquela qualidade, mas a gente fez questão ali de furar a fila das perguntas, como o Guilherme contou mais de uma pergunta por parte do motorsport.com. Gui, traz um pouco do bastidor dessa coletiva aí, porque não é só o que a gente conseguiu gravar que teve por ali, né? O Rossi foi de longe o mais requisitado, né? Como eu falei, teve uma parte ali que foram algumas exclusivas com jornalistas estrangeiros, já estavam acertadas antes, e aí quando foi pra coletiva mesmo, foi aquele frenesi, todo mundo em cima dele, e não só na hora das perguntas, né?
todo mundo queria tirar uma foto com o Valentino. Eu, inclusive, consegui tirar a minha. Então, consegui aí, como eu falei, né, no meu Instagram, eu zerei o fim de semana. Mas em termos de conteúdo, o Rossi falou aí de Interlagos, como vocês viram no vídeo. Falou de Jacarepaguá, importante lembrar, ele é o maior vencedor da passagem da MotoGP por Jacarepaguá. 6 vitórias entre as 3 classes. E ele fala, né, que ele tem boas memórias do Brasil e que a expectativa aqui para Interlagos era só fazer um bom final de semana. Lembrando que é a estreia do Valentino aqui em Interlagos, né? E quando ele correu com a MotoGP, foi só em Jacarepaguá. E correndo de carro não, mas de moto, o assunto 4 rodas de maneira geral foi tema, né, Guilherme? É isso aí, porque o Valentino foi questionado sobre essa nova fase da carreira dele, correndo de carro, desculpa. E lembrando, né, aquela fase dos anos 2000 que se perguntava muito, Valentino Rossi vai para a Fórmula 1? E ele falou, ele seriamente considerou, ele fez vários testes com a Ferrari, o Felipe deve ter acompanhado alguma coisa ali no começo dos anos 2000, tinha aquela expectativa de, o Schumacher vai se aposentar logo, precisamos de um grande nome, e a Ferrari pensava assim, por que não, Valentino? Um italiano vencendo com um carro italiano. Então ele fala, né, que ele seriamente considerou, mas que está feliz com a decisão que ele tomou, né? Isso aconteceu no meados dos anos 2000, seguiu na MotoGP até 2022. Ganhou outros títulos. Outras vitórias, você falou, não me arrependo. Felipe, pra quem não sabe, você era repórter de Fórmula 1 em loco nos anos 2000, até nos anos 2010. Pegou alguma coisa desses testes do Valentino? Como é que era? Não cheguei a ver nenhum teste, eu não me lembro se eles foram abertos, eu me lembro de uma cobertura muito restrita dos testes do Rossi, eu acho que até para evitar constrangimento, se ele fosse mal. O que ele não foi, né? Não foi. Mas no ambiente da Fórmula 1, eu me lembro que foi uma cobertura que deu protagonismo ao Rossi pelo nome que ele tem, mas que lá no ambiente de paddock não era tratada como uma possibilidade de ele chegar. Era tratado assim, cara, ele tá, sei lá, 2 segundos do tempo do Schumacher, a 2,5, o que é muito pouco. E muita gente falava, cara, se ele tiver ali um trabalho ostensivo de teste, ele vai chegar ao topo, né? Ele vai chegar a ter um ritmo próximo. Topo que eu digo assim, tomar meio segundo, tomar 8 décimos. A gente sabe que isso é uma eternidade. Então a Fórmula 1... O Pérez toma isso do Verstappen na Fórmula 1. O que estaria bom pro piloto que não é de Fórmula 1. É uma transição difícil, né? Vamos lembrar que só uma pessoa até hoje conseguiu ser campeão nas 2 e nas 4 rodas, que é o John Surtees. O Rossi queria fazer isso. Mas o que eu me lembro claramente não foi tratado como uma possibilidade clara, era aquele será, sim, não, e pelo combo, né, não era ele vindo nada e chegar a Ferrari, era o que ele tinha que largar também, não era assim, o que ele tinha que ralar para ser bom na Fórmula 1, ele era o auge da MotoGP, o cara que mudou o paradigma desse esporte. Transformou no que é. Então, transformou no que é, vai largar para andar lá atrás. Então, na Fórmula 1, no ambiente de Fórmula 1, isso foi tratado sempre com muita ressalva. É interessante esse depoimento, né? E até para agregar ao que o Felipe Mota nos traz, vamos também ouvir mais participações aqui sobre essa possibilidade à época de Valentino Rossi correr na Fórmula 1. Vamos dar uma confere. Valentino Rossi. Bom, gente, estamos aqui para falar sobre, na minha opinião, o maior de todos, Valentino. Primeiro, uma pessoa incrível, né? Um cara muito bacana. Segundo, maior piloto que já passou na MotoGP, na minha opinião. O quanto sucesso ele teve, o que ele conquistou em todas as categorias que ele passou de moto, tantas vitórias. E fora isso, comemoração, o carisma, né, que ele tem depois das vitórias, né, e o The Doctor, o jeito que ele comemorava, o jeito que ele trazia a torcida junto com ele. Né? Então, para mim, foi o maior de todos. E eu tenho algumas histórias também junto com ele, né? Tenho maior prazer de ter o capacete dele. Troquei o capacete dele quando ele estava na moto, na Ducati, né? E a gente teve a apresentação da Ducati em Madonna de Campilho, junto com todos os pilotos da Ferrari, que era um evento maravilhoso. A gente esquiou junto, se divertiu, andou de kart na neve, e fora isso, trocamos um capacete. Eu dei um capacete meu para ele me deu o dele, que tá guardadinho. E fora isso, é um cara que quis, logicamente, se profissionalizar também no automobilismo. Hoje em dia ele corre de carro, ele corre no automobilismo, de WEC e tantas outras categorias. E ele realmente tentou ir para a Fórmula 1, ele andou
fez vários testes com a Ferrari. Em 2006 ele fez um teste junto comigo e com o Schumacher em Valência, eu lembro muito bem. Sofreu um pouco nesse primeiro teste que ele fez. Logicamente também fez outros testes, né, em Fiorano, em Mugello, em tantos outros lugares. E aí, quando ele estava já chegando, né, que era em 2010, ele botou na cabeça que ele queria ir para a Fórmula 1, que ele queria tentar ver se ele tinha condição de ir para a Fórmula 1. E ali aconteceram tantos testes que ele fez com a Ferrari, e um deles a gente testou junto em Barcelona, onde ele andou 2 dias, né, e eu vinha depois do meu acidente. Foi o segundo teste que eu fiz com o carro de Fórmula 1 depois do meu acidente, que foi em Barcelona. Ele andou os 2 primeiros dias, eu andei o último dia, né, e ali ele realmente estava tentando, né, ver a condição dele num carro de Fórmula 1 para tentar, quem sabe, virar piloto de Fórmula 1. E eu acho que pelo piloto que ele é de moto, né, é muito difícil a gente mudar de categoria e ter um sucesso tão grande, né? Ele fez testes muito bons, foi muito rápido, competitivo, mas faltava um pouquinho, logicamente, para fazer essa mudança, né, para a Fórmula 1. E aí ali ele resolveu fazer tantos testes com a Ferrari e acabou desistindo, né, e continuou, né, a sua carreira de moto. E hoje em dia ele corre, né, na WEC, corre em tantas categorias diferentes, né, no mundo do automobilismo, se diverte muito. Então, cara, para mim é um grande carinho estar aqui para falar do Valentino. Eu sou um super fã dele, né? Adoro ele como pessoa e parabéns por tudo que você fez. Valentino, tamo junto e volte sempre pro Brasil para competir mais ainda em categorias de carro, como você fez agora em Interlagos. Tamo junto, parabéns. Il grande Valentino Rossi. Valeu. Salve, rapaziada, ligada no podcast, oferecimento Yamaha, Racing Brasil e Motorsport Brasil. Hoje vou falar um pouquinho sobre o nosso Valentino Rossi, nosso do planeta, né? Do planeta Terra, do planeta Asfalto. O Valentino, que foi a grande atração das 6 horas de São Paulo, lá no Autódromo de Interlagos, foi muito bem na sua categoria, na GT3, fez top 5 com direito a ultrapassagem no S do Senna, que é sempre um momento inesquecível para qualquer piloto. Gostou muito do movimento e o público atraído pelo Valentino e seus companheiros de pilotagem, de volante, compareceu em peso para prestigiar a competição. E esse namoro do Valentino Rossi com o automobilismo é um antigo, né, de muitas temporadas, e a parte assim que eu acho mais interessante, mais intensa desse namoro foram os testes que ele fez na Ferrari a partir de 2004. Ele fez uma sequência de testes de 2004 a 2010, mas teve um teste em Fiorano, teve um em Valência que ele foi muito bem, teve um em Fiorano que ele ficou a 7 décimos, se não me engano, do Schumacher. Na época a dupla da Ferrari era a germano-brasileira, né? Schumacher e Massa, e aí o Luca di Montezemolo ficou assim, admirado com a facilidade que o Rossi teve para se adaptar e falou em alinhar um terceiro carro para o Valentino, que foi consultado a sério sobre essa possibilidade. E assim, eu acompanho o Valentino desde a época da 125, né? Tive a felicidade de ver 2 títulos mundiais serem conquistados no nosso assassinado autódromo de Jacarepaguá, né, em 99, na 250, em 99 ele andou com um anjo na garupa, celebrando e tal, e em 2002, no ano de transição 500 MotoGP, então foram 2 títulos, e ele homenageou a seleção brasileira com a Copa do Mundo, né, fazendo uma escalação com os amigos dele, uma coisa sempre bem humorada, como ele fazia e faz, né, então em 2005, quando ele foi sondado, a primeira sondagem a sério, ele estava num momento excelente na carreira, estava no auge da carreira no motociclismo, já tinha 7 títulos mundiais, né, 5 ele tinha 97 e 99, 97 na 125, 99 na 250, 2001 na 500, 2002 também na 500, o ano de transição, 2003, aí Yamaha em 2004 e 2005. Então, era difícil para ele deixar um esporte onde ele era a referência para começar aos 26 anos numa modalidade difícil como a Fórmula 1. A gente tem, ao longo da história da Fórmula 1 e da MotoGP e do Mundial 500, antecessor da MotoGP, apenas um piloto que conseguiu
esse feito mágico, né, que foi o John Surtees, que foi 7 vezes campeão nas motos e foi campeão na Fórmula 1 pela Ferrari em 1964. Ele era inglês, né? Imagina a Ferrari colocando o Valentino para pilotar um Fórmula 1, né? Um italiano. Então, o Valentino avaliou essa possibilidade e eu cheguei a perguntar, é uma pergunta quase que padrão nas entrevistas, sobre essa possibilidade, especialmente na época, né, de ir para a Fórmula 1, e ele falou que acha que fez boas escolhas na carreira e que na Fórmula 1 ele seria um piloto iniciante no meio de pilotos já muitíssimo habilidosos, enquanto na MotoGP ele era referência. A gente até brincou que porque Fórmula 1 não empina, né, não arrasta o cotovelo no chão e tudo mais, mas ele preferiu as motos, e eu acho que ele fez uma boa escolha, como ele mesmo disse, porque depois vieram mais 2 títulos, né? Em 2008, ele perdeu em 2006 para o Nick Hayden, perdeu em 2007 para o Casey Stoner, mas recuperou em 2008, manteve em 2009 e em 2010, se não tivesse machucado seriamente lá em Mugello, poderia ter estendido esse reinado, né, ao sonhado 10º título, que acabou não se concretizando, mas ele foi várias vezes vice-campeão, 3º colocado, então ele teve uma carreira muito longa no motociclismo, que terminou em 2021, quando ele ele é de 79, ele tinha 42 anos. Hoje ele está com 45, então, assim, o automobilismo a essa altura é uma diversão, né? É uma agenda que ele gosta de estar no paddock e tudo mais. E eu pensei até que ele fosse correr mais no rally, porque ele teve experiências muito boas no rally, tanto com o Útil quanto com o pai dele, o Graziano, no rally de Monza, que é um rally promocional, mas que ele andava sempre muito bem. Então, achei que ele fez uma boa escolha, e a gente, tendo a oportunidade de ver o Valentino pilotar qualquer veículo, é sempre bom, porque ele soma bastante ao esporte a motor, soma demais a nós que gostamos e apreciamos boas disputas e bons pilotos, bons atletas. Que o Valentino nem tão atleta né? Mas muito habilidoso, muito técnico, capacidade inigualável. Bom, contexto da possibilidade de Valentino Rossi correr na Fórmula 1 devidamente abordado aqui, aliás, participações sempre estreladas no nosso podcast, Fausto Macieira e Companhia Limitada, né? E olha, a nossa repórter Isa Fernandes, que fez a cobertura mais de redes sociais também das 6 horas de São Paulo, tem um depoimento muito legal sobre como que foi o fenômeno Rossi aqui no Brasil, pela primeira vez correndo entre Interlagos, como o Gui bem explicou. Vamos dar um confere no que ela traz pra gente. Oi pessoal do podcast, eu tô aqui em frente à garagem mais cobiçada de todo o fim de semana, a garagem mais visitada e mais procurada aqui nas 6 horas de São Paulo. Isso mesmo, a garagem do Valentino Rossi. O furacão Rossi passou por aqui em São Paulo, aqui em Interlagos, e olha, não causou estrago não, mas deixou muita gente feliz. Contar um pouquinho desses bastidores, né, dessa vinda do Valentino Rossi para Interlagos para correr com o WEC na classe GT3. Não é de moto, né, como vocês sabem muito bem, mas o Valentino foi de fato o piloto mais procurado. Andando no paddock, a gente via as pessoas o tempo inteiro tentando encontrá-lo para poder ter a oportunidade de tirar uma foto, e não era fácil, porque o Valentino ficou escondido em grande parte do fim de semana. Era bem difícil encontrar ele andando no paddock, ou fora da garagem, ou fora da hospitalidade da BMW. Durante as sessões de autógrafo, com certeza vocês, né, devem imaginar, ele era o mais procurado, o mais exaltado. A garagem da BMW ficava entupida de gente querendo uma foto, querendo um autógrafo. Formavam-se filas gigantescas para poder conseguir falar com ele e pegar esse autógrafo. Muitas vezes nem todo mundo conseguia ser atendido por conta, né, aí da quantidade de pessoas tentando acessá-lo, mas teve alguns sortudos que conseguiram então o seu encontro com ele. Foi difícil até para famoso, tá? A galera tá trabalhando aqui, desmontando tudo, então tem música e eles estão a todo vapor aqui já desmontando as coisas, mas foi difícil até para famoso. O Abel Braga, técnico do Palmeiras, demorou um tempão para conseguir acessar o Valentino, para conseguir tirar a foto com ele. Ele que fez aí bastante ações durante o fim de semana, principalmente no sábado aqui no WEC, nas 6 horas de São Paulo, mas ele lutou, suou e conseguiu a sua foto com o Valentino. Esse era o grande objetivo dele aqui em Interlagos. Mas olha, o fenômeno Valentino Rossi é certo. Na fanzone a gente passeava por ali, via muitas camisas do Rossi, muitos bonés,
verde fluorescente, camisas, blusas. Ele foi a grande atração, né, dessa corrida. Claro, tinham outros nomes tão importantes quanto, mas sem dúvidas ele foi o grande chamariz para 73 mil pessoas que estiveram aqui durante o fim de semana. Bom, e é isso. Um beijo para vocês. Tchau, tchau. Bom, tá aí o que traz a nossa repórter Isa Fernandes, que esteve na coletiva do Valentino Rossi junto ao Guilherme nos representando. E a gente tratou aqui, né, do risco que seria pro Rossi abandonar a MotoGP para correr na Fórmula 1, depois conquistou mais títulos, vitórias, se estabeleceu aí como um heptacampeão da MotoGP, mais títulos mundiais considerando as classes suporte, é o maior da MotoGP ou da classe rainha, né, porque ele é até campeão antes da era MotoGP. Deixa eu quebrar o Carlos. Vai. Que ele só joga pra gente, né? Você inicia esse debate. É o maior? Em termos numéricos, não. Giacomo Agostini. Mas em termos de relevância, eu acho que sim. Porque ele catapulta o motociclismo de uma maneira que o Giacomo não fez. E assim, você pode até ponderar épocas diferentes, não tinha acesso à tecnologia, mas o Rossi ele transcende de uma forma que eu acho que tem gente que nunca viu uma corrida dele e sabe quem ele é. O Agostini, volto a fazer a ponderação das épocas distintas, mas ele é um cara, me parece, muito nichado. Gigante no meio, mas se a gente pega pilotos de Fórmula 1 ou mesmo categorias outras de motorsport em geral, né, moto ou carro, lá dos anos 70, alguns deles são reconhecidos pelo público mais geral. O Agostini é um cara bem de nicho, que não torna ele menor de forma alguma. Em termos numéricos, eu acho que ele é o maior. Tem o Angel Nieto, que é um monstro também, né? John Surtees, o Fausto Macieira sempre cita, mas eu acho que o Rossi, pelo tamanho, é o maior. Eu também acho. Eu acho aí é muito complicado, porque com certeza vai ter gente assistindo a gente que é absolutamente viciada, louca pela MotoGP, que sabe mais da história da MotoGP do que eu. Mas eu uso alguns parâmetros que não são muito num contexto de debate. É aquela coisa que não dá debate, não é gosto pessoal. Eu não estou falando assim, eu gosto mais do Rossi do que do Agostini, ou se eu achasse que o Marques, porque dá Qual que é o seu super trunfo, então? Não, pra mim, assim, cara, olha o que aconteceu aqui em Interlagos. É isso. Nenhum outro da MotoGP. E você pode, e que fique claro, para pegar de exemplos recentes, Marques no auge e Rossi no auge, acho que é uma treta Pau a pau. Pau a pau. Não coloca assim, o Rossi engole, mas não, pau a pau. Só que olha o que o Rossi virou, cara. Rossi mudou o negócio, ele foi o cara que em Interlagos mais... Ok, você pode debater que como ele não é uma presença tão constante no Brasil, é mais difícil ver. A gente entrevistou um monte de gente nesse estúdio. Mick Schumacher, Kobayashi, Daniel Kubica, Daniel Kvyat, conversamos com o Button. Todo mundo assim, 4 GPs, é a minha 8ª vez, é a minha 12ª vez, 15ª. Mas mesmo que não fosse isso, cara, o Button é campeão... O Rossi faria o que ele fez neste fim de semana, ano após ano. É isso. O Hamilton faz isso. É exatamente isso que você falou do Hamilton. O Button tá aí, o Button é gigante, gente. Imagina, não fez nem cócega no Rossi. O Rossi mudou o paradigma. O Abel Ferreira veio aqui. Qual que era o objetivo do Abel Ferreira, técnico do Palmeiras? Ele queria uma foto com o Rossi. Cara, isso é surreal. Tem mundial, né? Isso é você que está falando. Ele tem vários, no caso. Aí ele pode pisar em todos os times brasileiros, não só no Palmeiras. O Abel Ferreira queria foto com o Rossi. O Rossi é um ícone, é uma figura midiática, é um carisma natural. E é natural, porque você vê que ele não faz chacrinha pra caramba. É o jeito dele falar, tal. Não é mascarado. Tanto que aqui tava escondido, encapsulado. Então, pra mim, não dá debate do maior. É o cara que é quase maior do que o próprio esporte dele. Tipo assim, o que é mais importante? Eu sempre acho que o esporte, que uma equipe tá acima de um indivíduo. Mas, cara, Rossi é um MotoGP. É quase Michael Jordan NBA. Ferrari, Fórmula 1. Entendeu, cara? Você debater. E o Agostini e tal, anos 70, mas é o que você falou, eu concordo. Tem pilotos dos anos 70 da Fórmula 1 que não precisa de uma legenda. Você não é Jack Stewart, você não precisa. Aí você fala, que a Fórmula 1 sabe mais, beleza, NBA, Karim Abdul-Jabbar. Entendeu? E quase não há debate, embora devesse, mas quase não há debate se ele é o maior de todos da Fórmula 1. Porque pra mim o cara pra emparelhar com o Michael Jordan é o Karim Abdul-Jabbar. E não tem discussão pra mim sobre o Michael Jordan. É ele. Então pra mim é ele. É o Valentino Rossi, The GOAT. O cara é gigante, o cara anda sobre as nuvens. O cara, você olha, você treme. E se você pegar qualquer outro cara gigante da MotoGP, não é igual. Mas eu acho que dá debate sobre pilotagem, sobre pau a pau. Eu acho que tem. Eu não tô falando isso. Tô falando ele, que nem fazia muitas vezes com o Senna. Com o mesmo carro. O Senna metia 3 10 de todo mundo. Mentira! O Rossi com a mesma moto que ganhava de todo mundo. Mentira também.
Acho que ganhava várias, mas ia perder, hein? Perdeu? Então, mas como figura, como tudo, como pacote, pra mim é inquestionável. Eu quero devolver a bola pra você, Gui, mas até dando uma outra dimensão da coisa. Eu lembro a primeira vez que eu vi o Hamilton no paddock e agora vendo o Rossi já velho, numa categoria em que ele não é a estrela, e eu me senti mais impactado vendo o Rossi. Podem argumentar que é a frequência e tudo mais, mas o Valentino é um negócio de outro mundo. O que você acha? É o GOAT da classe rainha, vai? Não é nem da classe rainha, do Mundial de Moto Velocidade, né? Porque vocês falaram do Giacomo Agostini e do Angel Nieto, né? O Rossi tem 9 títulos, o Angel tem 13, o Agostini tem 15, mas os dois correram numa situação que o Rossi não correu, né? Naquela época dos anos 60, anos 70, os pilotos corriam inclusive em mais de uma classe simultaneamente. Então você tinha Giacomo Agostini campeão 3 vezes no mesmo ano. Rossi não. Rossi ganhou 9 títulos em 9 anos diferentes. A carreira do Rossi, a longevidade que o Rossi levou a carreira dele, é um negócio absurdo. Ele começa no Mundial em 1996 e vai até 2022. Olha o período. O Rossi transformou o Mundial de Moto Velocidade. Era uma categoria importante? Era. Tinha a visibilidade que tem hoje? Não. Nem a pau. Hoje é a segunda maior categoria do esporte a motor mundial porque o Rossi trouxe isso. O frenesi em torno de Valentino Rossi é um negócio de outro mundo. A gente viu isso aqui, não só agora aqui em São Paulo, né? Mas em Le Mans teve a história da sessão de autógrafos também, que precisaram reforçar a segurança, porque todo mundo foi em cima do Rossi. Então, assim, isso é o tamanho da pessoa. E ter o Rossi aqui esse fim de semana, 20 anos depois, no Brasil, cria uma aura ainda maior. É por isso que é tão impactante. Porque o Hamilton, a gente vai aí para 3, 4, 5 anos cobrindo aqui a Fórmula 1, né? Desde que a gente entrou no site. Valentino, a gente era criança quando o Valentino correu aqui pela última vez, 2004, eu tinha 11 anos ainda. Então nunca que eu tinha visto o Rossi de perto. E a maioria das pessoas que estão aqui esse fim de semana estão na mesma. Então é impactante. E é por isso que, assim, ver o Rossi... o Felipe gosta de falar, né? Que ele viu o Schumacher e sentia como se tivesse a marcha imperial do Star Wars tocando. O Rossi é mais ou menos isso pro lado do bem, porque o Rossi não passa essa imagem de malvadão. Ele passa a imagem de um cara muito gente fina. Tanto que, assim, na coletiva, ele brincava, ele falava assim, oi, tudo bem, depois ele, tchau, ragazzi. Então é isso, é uma pessoa que... Tchau, ragazzi. Tudo é carismático. O inglês dele macarrônico é carismático. Exato. Então tem isso também, o fator do carisma do Rossi, essa acessibilidade, porque ele tira foto com as pessoas. Ele podia simplesmente falar assim, não, gente, eu tô ocupado, eu tô cansado. Não, ele tira ali. As pessoas encontram aqui no paddock, encontram aqui no pitwalk, ele tira foto com a galera. Então isso também eleva ainda mais o patamar do Rossi quando a gente considera o carisma. E falando em personalidade de Valentino Rossi, vamos ouvir agora sobre o italiano, de quem conhece ele melhor até do que nós três. E aí vem a pergunta, né, se o Valentino é o melhor piloto de todos os tempos. É difícil, é muito difícil fazer essas comparações entre gerações de pilotos, porque as corridas eram diferentes, as oportunidades eram diferentes. Então, é difícil você falar, se você olhar a estatística, quem é o melhor piloto de todos os tempos? Pô, é o Giacomo Agostini, né, que tem 15 títulos, ou... no trial é o Tony Bow, que tem 36 títulos. Então é difícil você comparar modalidades e eras, sobretudo dentro da mesma modalidade, de gerações e eras de pilotos. Mas eu não tenho dúvidas de que o Valentino é o piloto mais famoso de todos os tempos, e através disso ele conseguiu passar uma imagem muito boa do motociclista em geral, especialmente do piloto, né? Uma imagem bem-humorada, simpática, agradável. E isso ajuda a todos, né? Eu acho que ele que proporcionou os salários grandiosos que os pilotos recebem hoje em dia, foi o Valentino que proporcionou. É claro que isso, somado aos meios de comunicação que passaram a acompanhar muito mais de perto, né? Muito mais próximo, muito mais ao vivo, muito mais transmissões, e isso deu uma visibilidade que o Valentino personificou como ninguém e deixou esse legado para o motociclismo como um todo e para os pilotos em especial. Então, eu não tenho dúvida em dizer que o Valentino é o piloto mais famoso de motos de todos os tempos, assim como eu não tenho dúvidas em dizer que o nosso Alexandre Barros é o melhor piloto brasileiro de todos os tempos, porque as estatísticas mostram isso.
Uma história curiosa com o Valentino, né? Tem várias, né? Porque o Valentino é ótimo de ser entrevistado, eu entrevisto desde o início da carreira, já tive muitas oportunidades preciosas de conversar com ele, e é sempre uma entrevista que rende bastante, porque ele gosta de falar, ele tem boas histórias, e a vida é feita de histórias, né? Histórias de cada um, e as dele são únicas, né? São muito especiais, né? E então, assim, a curiosidade engraçada, né? Eu já contei isso algumas vezes, mas vou ter que contar de novo, porque a gente fez uma série de entrevistas em 2014, quando ele estava em São Paulo, a convite da Yamaha, e depois, no final, eu sempre faço aquele e eu estava do lado direito dele, né? Quando você está do lado direito da pessoa e a mão do acelerador é a mão direita, a pessoa fica meio tolhida de esticar a mão no meio entre você e ela e acelerar. Aí ele acelerou com a esquerda, né? Aí eu falei, pô, é com a direita, cara, é com a direita. Ele, aí fez com a direita. Não se sentiu contrariado, levou na brincadeira, né? E aí fez com a direita. E eu tenho essa imagem, e é uma imagem que aí eu fiquei em delírio, né? Fiquei satisfeito da vida porque consegui criar uma situação dessa engraçada com uma pessoa como o Valentino Rossi. Então eu tenho essa lembrança, e ele gostou a ponto de refazer, de mostrar, fazer o gesto de que vai acelerar, e é um gesto que vários pilotos fazem, de moto, né, de carro não dá para fazer, mas vários pilotos fazem, e indica o quê? Que vamos acelerar. E é isso que eu desejo, saúde e paz, e que todo mundo continue acelerando muito, acelerando com precisão pela vida fora. O papo tá ótimo, mas o podcast de hoje tem mais assuntos. Vamos dar o confere. E agora, o podcast abre espaço para as notícias do fim de semana esportivo do motociclismo, começando pelas 8 horas de Suzuka, a terceira etapa do Mundial de Resistência e Endurance, edição 45 dessa grandiosa prova lá no Japão, onde a Yamaha foi ao pódio na segunda colocação com Karel Haneka, Marvin Fritz e Nicolo Canepa, atuais campeões mundiais por essa equipe sediada na Áustria. A vitória foi da FCC Honda, de Johan Zarco da MotoGP, do Takumi Takahashi e também do TP Nagoi. Parabéns para eles. Yamaha segue na frente no Mundial de Endurance. E de lá a gente vai para a República Tcheca, que teve o privilégio de receber 2 mundiais num fim de semana só, começando pelo Mundial de Superbike no Autódromo de Most. Tripla vitória do Toprak Razgatlioglu da BMW, que segue na frente no campeonato. Na Super Sport tivemos vitória dupla do espanhol Adrian Huertas, que comanda também essa classe intermediária. E na Super Sport 300, Loris Veneman, o holandês, foi o vencedor. Tivemos o retorno do Humberto Maier, o turquinho, participando nessa categoria e pontuando nas 2 corridas. Ele fez uma 9ª colocação no sábado e 14º no domingo. Parabéns ao piloto brasileiro de volta às pistas. O Kevin Fontainha fez 15º no sábado e não pontuou no domingo. Se envolveu no acidente. O Gustavo Manso também não teve um fim de semana feliz. Se envolveu nesse acidente e acabou não pontuando. Próxima etapa será em Portugal, na montanha-russa de Portimão. Vai ser muito bom por lá. E ali perto, em Loket, República Tcheca, tivemos mais uma etapa do Mundial de Motocross. O Tim Geiser, da Eslovênia, comandou a MXGP 450, segue na frente do campeonato. Ele é piloto oficial da Honda. E na MX2, na MXGP a 450, MX2 250, vitória do holandês Kay de Wolf, da Husqvarna. Parabéns para eles. Próxima etapa é já neste fim de semana, lá no Inferno Arenoso, o Grande Prêmio da Bélgica em Lommel. E fechando essa rodada internacional, escala nos Estados Unidos, em Washougal, que recebeu mais uma etapa do AMA Motocross. Vitória dos locais, né? Vitória na 450 do Chase Sexton, da KTM, que comanda o campeonato. E na 250, vitória do Hayden Digan, filho do Brian Digan, piloto da Monster Energy Yamaha Star Racing, que comanda nessa categoria. Não vai ter corrida nos Estados Unidos no próximo fim de semana, e daqui a 15 dias o desafio vai ser na clássica Unadilla, no estádio de Nova York. Valeu, rapaziada, aquele abraço. Acelera, Rossi, acelera, Brasil. Bom, é isso então, debate devidamente feito aqui sobre o tamanho de Valentino Rossi, o impacto dele nas 6 horas de São Paulo, e com opiniões de peso. A gente vai chegando ao final de mais uma edição do podcast, em parceria com a Yamaha Racing Brasil. Queria agradecer Guilherme Longo e Felipe Mota. É isso. Não, se bem que aqui é... Que? Não, assim, falar de Valentino... Seu efeito sonoro.
Não vou me arriscar nessa. Então vamos nessa. Falar de Valentino é sempre bom, a gente vai ter outras chances ainda de falar sobre ele. É isso aí, galera. Opinem aqui. O Rossi é o maior da história. Acompanhe as próximas edições do podcast no YouTube e também nos agregadores de áudio. A gente se vê. Tchau, tchau.